Página 94, tema 1. A composição da crosta terrestre. As partes da crosta terrestre. As camadas da Terra, do interior para a parte externa, são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Também há a atmosfera, que fica acima da crosta terrestre. A crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rocha e, em sua superfície, também pelos solos. Em algumas partes da superfície do planeta, ela não é visível por estar coberta de água, de vegetação densa ou de construções humanas, como as cidades. As rochas e os minerais. O ouro e o diamante podem nos fazer lembrar de joias valiosas. O ferro e o chumbo, por sua vez, podem nos lembrar da indústria e de seus equipamentos. Esses diferentes materiais são exemplos de minerais. Os minerais são, em geral, materiais sólidos que compõem as rochas. Embora existam muitos tipos de rocha, todas são compostas de minerais. Poucas rochas são formadas por um único mineral, como é o caso do calcário, rocha composta somente de calcita. A maioria das rochas é um agregado de diferentes minerais. O granito, por exemplo, é composto principalmente de 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Prestem atenção na explicação. A crosta terrestre é a camada da Terra em que os seres vivos se locomovem, constroem abrigos, obtêm alimento e água. Nela são encontradas o solo e também os minerais, estruturas que formam as rochas. Página 95. Minérios. Os minerais de importância econômica para uma sociedade são chamados de minérios. Ao longo da história, a utilização dos minerais pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente. Atualmente, fazemos uso direto ou indireto de quase todos os minerais conhecidos. O aproveitamento de cada mineral está relacionado às suas propriedades, como a cor, o brilho e a dureza. O quartzo, por exemplo, é um mineral utilizado na produção de vidro, de instrumentos ópticos e de relógios. A mica é empregada como resistência em equipamentos elétricos. Então, observem a imagem que mostra que os minérios têm uma importância econômica e são utilizados para produzir diversos materiais. Então, nessa imagem, nós podemos ver a fabricação do vidro. Os locais onde se encontram os depósitos de minério são chamados jazidas. A mina é o lugar onde acontece a extração mineral, que pode ser tanto subterrânea como a céu aberto. Mineração no Brasil. Então vamos entender um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho como é a mineração no Brasil. O ser humano sempre retirou da crosta terrestre a matéria-prima para a produção de diversos itens. Para obter minerais e minérios, o ser humano realiza a mineração, uma importante atividade econômica no Brasil e em qualquer outro país do mundo. Em definição, mineral ele é um elemento ou composto químico de ocorrência natural, como produto de processos inorgânicos. O ferro é um exemplo de mineral. Já o minério é um termo que faz referência ao mineral ou associação entre minerais, que pode ser explorado comercialmente. A hematita é um exemplo de minério de ferro, pois é extraída pela mineração e fornece os componentes químicos necessários para a produção de ferro. Um depósito natural de minério é chamado de jazida, como nós vimos na página anterior, e quando é explorada, passa a ser denominada mina. O Brasil é um dos principais países mineradores no mundo. Então vamos ouvir alguns lugares aí do Brasil, né, onde se tem grande exploração desses materiais. Então no Pará, por exemplo, ele destaca-se pela grande exploração de bauxita. A bauxita é utilizada na produção de alumínio. O Brasil é um dos principais mineradores de bauxita do mundo. Também no Pará é considerado um dos maiores territórios de mineração do planeta,
com exploração de diversos minerais, com abundância no ferro, o níquel, o cobre, o estanho e o ouro. O Brasil destaca-se como um dos maiores exploradores mundiais de ferro, que tem como principal utilidade a produção do aço. Em Minas Gerais, a exploração do ouro, utilizado para a produção de joias, artefatos eletrônicos, peças decorativas, etc. Ainda em Minas Gerais, nós temos uma exploração em grande escala de ferro e manganês, além de outros minérios também como a bauxita e o estanho. Apesar da importância econômica para o ser humano, a mineração gera grandes impactos ambientais. Dessa maneira, sua execução deve ser sempre controlada e fiscalizada por órgãos governamentais, que devem exigir uma série de precauções por parte das mineradoras, com o objetivo de gerar um mínimo de impacto ao ambiente. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.